Na aula de hoje, nós vamos tratar de forma simples e sistemática da relação empregador e empregado. Ou seja, do profissional de design gráfico que não trabalha por conta própria e sim trabalha em alguma firma ou empresa de design gráfico. Além desse aspecto, nós vamos tratar também da Lei Complementar número 128 de 2008, que trata do microempreendedor individual. Aí sim, nós vamos abordar aspectos do profissional do design que trabalha por conta própria. O que a gente conhecia anteriormente com a denominação autônomo ou profissional liberal, ok? E vamos falar brevemente das facilidades que esta lei criou para esse tipo de profissional ou para qualquer outro profissional que trabalha por conta própria e se enquadra nos requisitos do texto legal. Vamos começar falando da relação entre empregado e empregador, ou empregador e empregado. Aquela situação no qual o profissional de design gráfico, o designer, trabalha em uma empresa, contratado, um contrato de trabalho e carteira assinada. Nessa situação, meus queridos amigos, meus queridos alunos, o profissional de design ele é protegido pela consolidação das leis do trabalho, também conhecida como CLT. CLT, ela surgiu na década de 40, agregando legislações que eram legislações soltas, né? Eram legislações bastante espaçadas no mundo jurídico e foram agregadas em um único instrumento jurídico sobre a matéria trabalho. Em 2017, a CLT sofreu uma reforma trabalhista, uma reforma no seu texto, reforma esta que foi muito criticada por alguns juristas, mas aceita por outros juristas em alguns aspectos. Como toda mudança legislativa, tem o lado bom e o lado ruim. Vamos definir algumas situações e alguns conceitos acerca dessa relação. Empregador, aquele que contrata, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, empresa ou não. Empregado, aquele que trabalha, no caso design gráfico. Então, normalmente o empregado é pessoa jurídica. Também existe a figura do terceirizado, mas ele se enquadra em outro tipo de legislação, ok? Muito bem. Então a relação empregador-empregado, ela deve ser sempre pautada numa situação, numa conjuntura de harmonia profissional, de equilíbrio das relações, de entendimento e diálogo, pautado na compreensão do empregador em relação à vida do seu empregado e da necessidade do empregado em saber as urgências do seu empregador. Nesse sentido, é muito importante nós entendermos que autoridade não é autoritarismo, que a relação deve ser de respeito mútuo, compreensão. Tudo isso está pautado na CLT, nos instrumentos legislativos, nos artigos e incisos que compõem a CLT. A segurança depende do empregador. Ele passa o comando e ele transmite a segurança necessária, claro, de acordo com a capacidade e com as necessidades de seu empregado, para que ele possa efetuar o trabalho da melhor forma possível e obter os resultados mais satisfatórios para a empresa. Não havendo uma relação mútua nesse sentido, ocorre evidentemente aí um desequilíbrio harmônico nessas relações trabalhistas. Esse desequilíbrio pode ser resolvido ou perante o sindicato, né, ou a Associação dos Design Gráficos, especificamente para o caso design, ou, em última hipótese, na Justiça do Trabalho, que nem sempre tem uma postura de litígio, mas sim de consolidação e pacificação dos desentendimentos ou das dúvidas que possam surgir no decorrer do
trâmite do contrato de trabalho, da vigência do contrato de trabalho. Ok? Saliento mais uma vez a necessidade de todos os alunos darem uma olhadinha, especialmente nos primeiros artigos, e compreenderem o que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Por fim, vamos tratar da Lei Complementar número 128 de 2008. Essa lei instituiu a figura do microempreendedor individual, que nós conhecemos como a sigla MEI. O microempreendedor individual substituiu a linguagem usual, informal, que nós chamávamos de autônomo ou profissional liberal, mas basicamente é o mesmo trabalho, é a mesma pessoa física que trabalha por conta própria e administra os seus valores, administra os seus honorários, que é o recebimento do seu dinheiro, do seu valor, do seu trabalho, né, o fruto, o resultado financeiro da produção daquele trabalho. Mas, contudo, a lei complementar número 128 de 2000 trouxe uma série de benefícios para esses profissionais. No Brasil, estima-se que aproximadamente 7 milhões de cidadãos estão dentro dessa conjuntura, dentro deste parâmetro de microempreendedor individual, o MEI. E quais são os benefícios que essa lei trouxe? Vou abordar de uma forma muito simples, muito didática, é mais exemplificativa. Primeiro, aposentadoria, que não era possível. Você sendo profissional liberal, você tem mais vantagens na hora de você requerer a sua aposentadoria. Auxílio maternidade, abertura de créditos em instituições financeiras, instituições de crédito, redução de impostos, dentre outras. É uma lei que desde 2008, e ainda é muito pouco estudada e muito pouco conhecida pelo cidadão, mas traz muitos benefícios para todos os trabalhadores, principalmente para o design gráfico. Vou ficando por aqui, agradeço a todos.